Estamos na Lituânia. A equipa do Real Economy deslocou-se aqui para antecipar o impacto económico do euro no último país do Báltico a aderir à moeda única, o que acontece já a 1 de janeiro. Neste programa vamos falar com o primeiro-ministro lituano sobre o que perdeu e o que ganha o país agora com o euro. Apresentamos as preocupações das pessoas sobre a política monetária do país ao presidente do Banco Central lituano. Depois deslocamos-nos à Polónia para ver a diferente atitude face à União Monetária. Depois de alguns problemas económicos, a economia da Lituânia tem vindo a crescer. A previsão é que o crescimento do PIB acelere ainda mais, a inflação está sob controlo, o emprego está a subir e tem uma dívida pública baixa. Veja o nosso curso intensivo sobre o 19º país a aderir à zona euro. Bem-vindo à Lituânia, o país do Báltico situado mais a sul e o mais povoado também. Durante o século XIV, o então Grão-Ducado da Lituânia era o maior país da Europa. Integrava a atual Lituânia, a Bielorrússia, a Ucrânia e partes da Polónia e da Rússia. Foi a primeira república soviética a declarar independência. Aderiu à União Europeia em 2004 e tornou-se membro da NATO. Faz fronteira com a Polónia, Letónia, Bielorrússia e com a Federação Russa de Kaliningrado. 84% da população é de etnia lituana, 6% polaca e 5% russa. Após a Primeira Grande Guerra, adotou as litas como moeda. Depois da troca pelos rublos durante a anexação soviética, as litas voltariam à ativa em 1993. Numa primeira fase, indexadas ao dólar. A partir de 2002, passaram a estar indexadas ao euro. Devido à inflação e à crise económica, a esperada adesão da Lituânia ao euro em 2007 foi suspensa. Após a aprovação dos critérios de convergência, a Lituânia adere finalmente à moeda única, a 1 de janeiro. Quando um país muda a moeda, a inflação é sempre uma preocupação. A dupla afixação de preços, de acordo com os critérios oficiais, permite perceber se os comerciantes estão a ser justos. Em relação aos custos de valor fixado, às taxas de juro, elas devem descer após a adesão ao euro. O emprego a médio prazo deve melhorar com a mudança da moeda, mas a longo prazo só haverá mais emprego com reformas estruturais. Giovanni Maggi levou as preocupações dos lituanos ao presidente do Banco Central da Lituânia. A Lituânia está em contagem decrescente para o Big Bang de 1 de janeiro, quando o euro começar a circular. Nos primeiros 15 dias do ano, a moeda única europeia vai andar lado a lado com as litas. Os bancos e os correios estão abastecidos de euros. Os comerciantes e cidadãos já podem adquirir pacotes das novas moedas. Muitos comerciantes comprometeram-se por escrito a não aproveitar o euro para aumentar os preços. Aos 40 artigos básicos, sob vigilância até agosto, o governo acrescentou à lista mais 100. Os lituanos garantem estar prontos para a moeda única. Penso que uma moeda única é muito melhor do que este constante cruzamento de diferentes câmbios e o incómodo que isso provoca. Penso que o euro abre muito mais oportunidades. Vai ser excelente. O aumento dos preços é normal. Todos os negócios sofrem custos adicionais com a chegada do euro. Concordo em parte com as preocupações em torno da nossa independência. As litas eram a nossa moeda, estão no nosso coração. Falámos com o presidente da administração do Banco Central destas preocupações dos lituanos face ao impacto do euro nos preços. Temos o mais recente exemplo da Letónia. Ali o aumento de preços devido ou por causa da adesão ao euro foi, diria, de 0,1%. Podemos esperar também algo similar aqui na Lituânia, tendo em mente que o aumento dos rendimentos será na ordem dos 4 ou 5%. A perda de soberania monetária é outro dos temas sensíveis que preocupa o mais comum dos cidadãos lituanos. Temos um regime de taxa fixa indexado ao euro desde 2002. Isso significa que já não tínhamos independência na nossa política monetária e assim, na teoria, já temos o euro. Quais são as razões para a adoção do euro que podem convencer até o mais cético dos céticos? Vai abolir, podemos dizer, os riscos do crédito. Vai reduzir as taxas de juro. E isso significa que vamos ter abertura para um melhor desenvolvimento.
Isso é política monetária, mas qual é a posição do governo? Conosco temos o primeiro-ministro da Lituânia, Algirdas Butkevičius. Senhor primeiro-ministro, obrigado. O que mudou na Lituânia com esta entrada no euro? No passado já houve alguma evasão de capital e a inflação tornou-se uma preocupação. Mudaram de facto a estratégia para que no futuro isso não volte a acontecer? Depois da crise económica que atravessamos, adotámos entre 2009 e 2012 algumas medidas muito claras de forma a controlarmos o mercado financeiro e para reduzirmos o déficit fiscal. E aplicámos reformas no setor energético, com o objetivo de reduzir os preços dos recursos energéticos. Não se sente demasiado dependente das políticas monetárias? Antes de mais, certamente, não só das políticas monetárias. Pensamos, mas temos de olhar para o quadro todo. Em primeiro lugar, uma questão importante para nós é que durante os tempos difíceis da nossa economia, muitos dos nossos jovens deixaram a Lituânia. Foi uma migração massiva. Fale-nos dos salários e das reformas laborais pensadas para atrair esses muitos imigrantes de volta à Lituânia. Na Lituânia, entre os 28 países membros da União Europeia, os salários eram dos mais baixos. Os salários agora começaram a subir. Estão a crescer à volta dos 4%, 5%. Mas confesso, tenho algum receio de que a produtividade laboral venha a desacelerar. Há aqui alguma questão com a população mais idosa que não pode trabalhar? Vamos ver mudanças no sistema de subsídios da Lituânia? Sim, aliás, tocou num ponto muito importante para nós. A situação demográfica da Lituânia. Percebemos que a tendência é para que a cada ano hajam mais e mais pessoas a precisar de pensões de reforma e que têm mais dificuldades para entrar no mercado de trabalho, onde se requerem habilitações de alto nível. Esse problema ocupa um importante lugar nos nossos planos, tendo em conta as nossas perspectivas, e fará parte de algumas das reformas estruturais que vamos implementar. Voltaremos à conversa com o primeiro-ministro lituano. Para já atravessamos a fronteira da Lituânia para um dos países com uma das economias de crescimento mais sustentado na Europa de Leste. A Polónia ainda está a ponderar se o euro serve os interesses do país. Sarah Chappell foi a Varsóvia para um debate natalício. Mónica Zohorska gera uma startup premiada de cosmética em Varsóvia. A empresa dela exporta para a Europa e não só. Com a discussão a crescer na Polónia sobre a adesão ao euro, Mónica defende que é melhor estar fora do que dentro da zona euro. Para já, por enquanto. De momento, vemos mais vantagens em manter a nossa moeda, o zloty, mantendo a produção em zlotys e a vender em euros. Agora temos um baixo custo do trabalho, mas quando entrarmos na zona euro, os salários vão subir. Nessa altura já seremos uma empresa mais evoluída e por isso não será um grande problema. Por outro lado, para as empresas que estão agora a começar, a adesão ao euro vai fazer muita diferença. But for the companies which would just start, it will be a huge difference. Os estudos indicam que 2/3 dos polacos estão contra o euro. A principal razão desta oposição é o facto de a economia estar a crescer muito rápido sem a moeda única. A Polónia foi o único Estado-membro a evitar uma curva descendente depois da crise financeira global. Mas o país tem os seus próprios desafios. O PIB é menos de 1/3 da média europeia e a taxa de inflação está abaixo de zero. O Banco Mundial acredita que quando a Polónia finalmente se decidir a aderir ao euro, terá mais benefícios que prejuízos. Vai ajudar a Polónia porque vai aumentar os investimentos, aumentar a estabilidade económica e aumentar o desenvolvimento tecnológico. A Polónia já está na lista para aderir ao euro assim que estiver pronta. Mas muitos polacos querem ver primeiro a recuperação total da zona euro. E o país tem também o seu próprio caminho a percorrer. A Polónia precisa de fazer os trabalhos de casa antes de estar pronta para a zona euro. Tem de estar totalmente flexível e competitiva, porque estas são as lições que a crise nos deu. Para além da economia, os analistas acreditam que a geopolítica, e em especial o conflito na Ucrânia, vai aproximar mais a Polónia de Bruxelas. O governo polaco admite que o país enfrenta a maior crise de segurança desde a Guerra Fria.
Senhor Primeiro-Ministro, vamos pegar no exemplo da Polónia. Eles ainda estão a debater se devem ou não aderir ao euro. Qual é o maior desafio para a Lituânia, agora com o euro no que toca à segurança? A economia? Esse foi certamente um grande desafio quando tivemos de tomar a decisão em relação à introdução do euro no início de 2013. É muito importante para nós que todos os países do Báltico tenham a mesma moeda, o euro. Isso é também muito importante quando o custo dos empréstimos é calculado dentro das despesas do orçamento nacional. Pedir empréstimos a uma taxa de juros baixa reduz os encargos com esses mesmos créditos. Sente necessidade de uma mudança de estratégia nas relações económicas com a Rússia? Se falamos do desenvolvimento económico, do futuro e sobre as nossas relações económicas com a Rússia, eu quero dizer-lhe que neste momento estamos a trabalhar de forma muito intensa com os mercados da Europa Ocidental, a procurar negociar com outros países e a assinar novos contratos. As exportações para a Rússia consistiam em 20% antes das sanções. Muitos empresários perceberam que o mercado russo tornou-se um grande risco. Se os russos reagirem, qual vai ser a vossa estratégia para controlar a inflação na Lituânia e continuar a manter esse recurso energético para o povo? Sobre os preços dos recursos energéticos, estamos cientes, por exemplo, que o governo conseguiu baixar o valor do gás em 20%, negociando com a Gazprom. Não só isso. A Lituânia conseguiu também um contrato para o fornecimento de gás liquefeito através de um terminal com a companhia norueguesa Statoil. Por isso, antes estávamos muito dependentes da Gazprom e isso representava um importante fator de risco. Agora, como direi, agora temos a possibilidade de receber gás de qualquer outro lado. Falando um pouco mais do setor energético, no próximo ano temos de terminar 2 projetos muito importantes de ligações elétricas. Um é a ligação elétrica à Suécia, outro é a ligação elétrica à Polónia. E é tudo da Lituânia. Desejamo-vos boas festas. Voltamos a ver-nos em 2015.